Boa tarde, gente. Eu sou Vinícius Camargo, diretor da FNP do Sindicato RJ e também conselheiro eleito do Conselho Deliberativo da Petros nesse último período. A gente tomou posse em dezembro do ano passado, tá certo? A gente também constituiu o próprio GT, Petros, Petrobras e entidades, tá? Que é composto por Petrobras, por PUC e FNP, com o TIMAR, Federação de Marítimos, ANDEP e FENASP, tá certo? Estão presentes também no GT, discutindo esse tempo todo perante a Petrobras as alternativas possíveis aí para resolver as questões dos prédios que estavam colocados, né? O nosso esforço nesse último período foi avaliar possíveis modelos das próprias limitações da própria Petrobras nesse último período, discutindo alternativas ao que está colocado contra a nossa categoria, que são esses descontos dos prédios, confiscando as aposentadorias desde o último período. Acho que desde o início a gente tem dado informes aqui, né, e também foram publicados, acho que já está na 10ª nota agora, 8 notas, em que nós colocávamos expressávamos as limitações que estavam colocadas no próprio GT, né? De início, a Petrobras dirigiu os trabalhos no sentido de só avaliar os modelos que ela queria, né, dentro dos limites dos apontamentos para a própria migração dos planos, e nós debulhamos o trabalho no sentido de discutir as responsabilidades da Petrobras, históricas, né, todos discutem todos os grupos aí de dados, né, e constituímos um próprio dossiê a partir dessa discussão, e que vai ser apresentado também nesse próximo período para a categoria. Ainda, a partir das discussões que foram feitas, o movimento sindical defendeu uma formulação de plano BD, não mudança do plano, né, e o aporte por parte da Petrobras. No entanto, a Petrobras foi traiçoeira no sentido de que não teria a possibilidade de ter um plano BD, e a gente discutiu, vamos dizer, se não vai ser BD, terá que ser um plano que assegure os direitos de aposentadoria que os trabalhadores têm agora. E essa é uma tarefa bastante difícil dentro dos limites que a própria Petrobras encaminhava, né? Então, acho que tem esse embate que deu sob sigilo, né, com as 8 notas sendo colocadas nesse último período, vamos dizer assim, até sendo usados como insumo para criar facções dos grupos nesse último período, né? Mas se discutiu 3 modelos, né? Um que é a fusão do PPSP, RPPSP-NR para manter o modelo BD, né? Outro que era a proposta que a Petrobras estava trabalhando no sentido de uma migração do plano CD com o fundo de sobrevivência, né? Porque ela entende, e vamos dizer assim, essa é uma condição para a transação judicial que ela está propondo, né? Que ela chama de vantajosidade. E nesse modelo, vamos dizer, ela teria a vantajosidade de uma alocação contábil dos benefícios pós-emprego de forma diversa do que acontece agora. Isso já seria uma das questões sine qua non por parte da Petrobras para tratar o assunto, né? E a partir dessa divergência que está colocada, nós queremos um BD e ela quer um CD com esse plano, e fala, ó, vamos ver se a gente consegue algum caminho do meio, nesse sentido. Eu estou simplificando, né, a condição, e a gente fez uma discussão por dentro do GT quais são as premissas básicas, né, e discutimos acho que 16 premissas para poder, a partir delas, fazer um debate com a Petrobras, com o ponto de vista técnico e político, né, das possibilidades. No avançar, com o avançar dos meses, né, depois da gente ver que as questões não se resolveriam de forma mais direta, como a gente tinha perspectiva, e no primeiro momento quando se anunciou o GT, né, foi feito depois de 1 ou 2 manifestações que fizemos naquela época lá, antes ainda do ACP, do Acordo Coletivo Petroleiro, nós vimos que não ia se encerrar em 90 dias, e muito menos
até o final do ano, né? E vimos as dificuldades da Petrobras até de trazer os números na mesa e da peça da Petrobras, dos setores técnicos, trazer os dados da mesa para que a gente pudesse passar também pelos nossos atuários a avaliação técnica que a Petrobras nos colocava, né? E depois, concretamente, quando a Petrobras apresentou um número na mesa, nós vimos que aquele número não atenderia o conjunto da categoria, que é a expectativa que nós colocamos, né? Que é a expectativa de acabar com os créditos. Né? E está na mesa, vamos dizer, relativamente ao que a gente tinha antes, que não era nada, né? Existe uma discussão, uma proposta e uma discussão técnica sobre as alternativas. Mas acho que tanto por parte da Petrobras, a partir da saída do João Confrade, tanto por parte dos sindicatos, federações e associações que estão no GT, se avaliou, aqui não se avança mais no limite do que está colocado na mesa. Né? Apesar dos esforços do próprio GT nesse último período de acessar a própria direção da Petrobras, nós tivemos reuniões com os diretores que estavam na Petrobras nesse último período, apresentando a questão de peças, tentando querendo ouvir quais eram as dúvidas ou apreensões que podiam ter, né? Para localizar e ver quais seriam os esforços que o próprio GT poderia fazer internamente para ir vencendo barreiras, né? Mas eu acho que a partir da saída do João Confrade, tanto o lado da Petrobras e da Petro, quanto o lado das federações, avaliaram, falando, olha, nós não vai avançar na negociação aqui, nós vamos encerrar o GT, já tinha essa perspectiva, encerrando o GT em 31 de maio, né? E foi isso que saiu na última nota do próprio GT. Então, vamos dizer, vai sair um relatório específico do GT constituído pelos participantes da Petrobras e pelas próprias federações, indicando quais são esses modelos que foram trabalhados, o que não se acordou, o que se convergiu em parte ou no todo, né? Mas nos diz aí, né, que a gente tem um trabalho bastante importante que nós fizemos, que é importante que foi construído, o próprio dossiê, o próprio relatório que vai vir, e nós damos um pontapé no que a gente tem que fazer, que é a mobilização agora para, vamos dizer assim, de fato, desamarrar ali os nossos políticos. Porque a gente sabe que tem limites jurídicos, limites econômicos, que só podem ser vencidos com a mobilização dos trabalhadores, né? E essa sensibilização a gente tem feito. É importante que todos aqueles que não foram nos últimos atos estejam presentes nesse ato. E todos aqueles que foram sensibilizem os outros colegas a estarem presentes nesse ato no próximo dia 20, né? Para que a gente faça o maior ato possível. Né? E nós sabemos que não existe bala de prata para resolver as questões de aposentadoria da nossa categoria. Então nós estamos dando um passo, vamos fazer uma vigília nesse sentido, né? Para também abrir força do próprio governo federal e outros órgãos, TCU, outras entidades, para que a gente faça essa discussão das responsabilidades que a Petrobras tem, da responsabilidade social, da responsabilidade por todas as gestões que passaram na peça nesse último período e pela responsabilidade de assegurar os direitos de aposentadoria da categoria petroleira, né? Então, essa é uma movimentação e nós temos que dar o primeiro passo. Já demos vários passos, né? Temos outro patamar, vamos dizer assim, de discussão e do que está economicamente posto na mesa, mas nós sabemos que isso não é o bastante, nem é o justo, né? E para a gente conquistar o justo, a gente tem que acreditar que é o nosso direito e que nós temos que lutar por ele até conquistar. E ainda, quando a gente olha os próprios números da Petrobras nesse último período, né, toda a sua lucratividade nesse último período de pagamento de dividendos, impostos, contribuições, óleo, participações para o próprio governo federal, governo municipal e governo estadual, por ano aí são 300 bilhões de crédito, né? Aos acionistas 100 bilhões, 110, e aos governos na ordem de 230 bilhões. Então diz aí o espaço que existe para honrar essa categoria. Nós não estamos vendo, havendo déficit, tanto na previdência pública, militar ou civil, haver sem risco de aposentadoria. No entanto, nós estamos vendo e sofrendo
uns confiscos de aposentadorias, porque há déficit nos planos das entidades fechadas, seja no PES, na FUSEP e outros mais, né? Que a gente sabe da responsabilidade que existe por trás disso, 10 minutos, mais 5 minutos. Das gestões das patrocinadoras que passaram por aí, por toda a ingerência que houve, né, sobre todo o histórico, desde a fundação da própria festa. Acho que era isso. É bom depois a gente ver as dúvidas e os questionamentos para a gente também poder ajudar aí nos esclarecimentos. Mais uma coisa, não existe proposta pronta, já pré-aprovada, nem a proposta da própria Petrobras. Ela já tentou, já iniciou, vamos dizer assim, gestões junto ao governo federal, ao TCU, à SEC e à própria PREVIC, que ela vai ter que passar aí também, até para discutir a própria proposta que ela constituiu, também ela vai ter que vencer barreiras. Então tem um debate, tem o que está na mesa, tem a força dos trabalhadores, todos os resultados que eles deram nesse último período e todos aqueles que criaram essa consciência que é a própria Petrobras. E agora nós temos que fazer a nossa parte, começando a movimentação com aqueles que mais sangram nesse momento, né, para que a gente, a partir daí, busque também a movimentação da própria ativa por suas próprias pautas, mas em apoio incondicional ao que está colocado, porque a gente sabe, o tratamento está sendo dado aos aposentados agora, pode ser o tratamento que todos aqueles que estão entrando na Petrobras, como o Petro 2, podem vir a sofrer. O calote nas suas aposentadorias. Obrigado.